Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, finalzinho do Carnaval, terça-feira de Carnaval. A gente quer conversar sobre a riqueza desse tempo, já falamos sobre o próprio Carnaval mesmo no início do nosso programa. E a gente vai continuar conversando sobre o que acontece amanhã, né? Quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, que período, que tempo é esse, enfim, são um monte de coisa legal para conversar sobre isso. O Padre Wander Maia está aqui conosco falando sobre esse importante tema, quarta-feira de cinzas e quaresma, que todo católico deve conhecer e viver bem. Antes da gente continuar a nossa conversa, quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que é possível, se você ainda não é sócio aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, é possível que você se torne sócio, né? Nossos dados, nossos telefones, nossos contatos estão sempre disponíveis aí nos nossos programas. Inclusive, você pode entrar em contato conosco através do site, por exemplo, e pedir mais informações como você pode fazer para se tornar sócio. De maneira simples. Você pode colaborar conosco com essa obra de evangelização chamada Associação do Senhor Jesus, que há tantos anos trabalha com meio de comunicações, né? O Padre Eduardo Dougherty, sacerdote jesuíta, que veio dos Estados Unidos como missionário aqui para o Brasil, iniciou esse trabalho da Associação do Senhor Jesus, influenciou outras emissoras de TV pelo país. Ele basicamente trouxe essa ideia de TV católica aqui para o Brasil, foi muito feliz nessa sua ideia e está aí, de pé até hoje. Mas como isso se sustenta? Não é barato, isso se sustenta com a ajuda dos nossos queridos benfeitores, nossos sócios que colaboram durante todo o mês. E além disso, além de você poder colaborar diretamente com uma obra de evangelização, você recebe na sua casa a revista Brasil Cristão. A revista Brasil Cristão é uma revista, então, mensal, que sempre traz assuntos de formação, de catequese. Tenho certeza que você vai ganhar e aprender muito aí com a revista Brasil Cristão. Você vai se formar, por exemplo, é um ótimo material para você que é catequista, de repente, né? Ter a revista Brasil Cristão. Bom, se você fosse pagar uma assinatura por aí, tenho certeza que não seria barato. Qualquer assinatura de revista não é tão barata assim. E para ser sócio da Associação do Senhor Jesus, é uma espécie, não é assim que a gente costuma dizer, mas é uma espécie de assinatura, porque você vai receber gratuitamente a revista Brasil Cristão na sua casa e você pode colaborar de maneira espontânea, né? Com a quantidade que lhe couber, quantidade que for confortável para a sua família, colaborar conosco com essa obra de evangelização, tá certo? Mas, olha, vale a pena manter um programa como o nosso, que a gente tenta fazer o maior esforço do mundo para levar o conteúdo católico para os lares de todo o Brasil e de todo o mundo através da internet. E não só o nosso programa Eclésia, toda a programação da Rede Século XXI tem essa intenção, tá certo? Então, se você não é sócio, olha, é uma boa oportunidade de você se tornar sócio e vir conosco nesse desafio de fazer TV católica aqui no Brasil, tá certo? E você que é sócio, Deus lhe pague, viu? Muito obrigado pela sua colaboração, tá certo? Vamos lá, padre. A gente conversou bastante no primeiro bloco, sobre a questão do Carnaval e sobre a questão também de como que a igreja faz para calcular a data do domingo de Páscoa, né? Então, só lembrando, né, depois do equinócio de primavera, que acontece no hemisfério norte, o equinócio de primavera, equinócio é aquele dia que a noite e o dia são iguais, 12 horas cada um. Esse fenômeno acontece todo ano, em todos os países. Esse cálculo é preciso, que varia entre 20 e 22 de março, esse equinócio da primavera, é primavera para o hemisfério norte, lembrando aqui para a gente o hemisfério sul, é o equinócio de outono, a troca, então, das estações. Então, passou o equinócio da primavera, depois vem a lua cheia. No primeiro domingo, após a lua cheia, após o equinócio da primavera, é domingo de Páscoa. E a partir daí, todas as outras datas são calculadas. E o senhor lembrou até de um pormenor que tem a ver com o cinema, inclusive para... Isso, uma curiosidade, e a gente entra no aspecto da quaresma. Sim. Para todos que assistimos A Paixão de Cristo, que foi produzida pelo Mel Gibson, certo. Ele foi sutil. Ele foi sutil porque foi muito bem assessorado. Ele foi muito bem assessorado por um grupo forte. Eric, quando Nosso Senhor está ali no horto de Getsemane, no horto do pranto, no Jardim das Oliveiras, e ele vai começar a sofrer sua agonia, o Gibson dá uma tomada do céu. Certo. E a lua está cheia. Olha só. Isso foi sutilidade dele, para deixar claro que era a primeira lua cheia da primavera, e que ali o Senhor começava a sofrer sua paixão, portanto, no domingo seria Páscoa.
Olha, um detalhe rico e importante. Que legal que o senhor lembrou disso. Muito rico. Aliás, o filme inteiro vale a pena, né? A Paixão de Cristo de Mel Gibson é um clássico já, né? Clássico já. É um filme produzido em aramaico, a língua que o Jesus falava, cheio de detalhes riquíssimos, como o padre acabou de dizer, muito bem assessorado. É uma obra de arte mesmo. Mas é um detalhe, é uma curiosidade que vale a pena, não para deixar claro a questão da marcação através do ciclo lunar. Ficou muito claro. E ele foi sutil e usou, só para a gente pôr uma curiosidade nisso. Legal, bela curiosidade. Bom, vamos falar então sobre quarta-feira de cinzas. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a quarta-feira de cinzas. A primeira coisa é que, terminado o ciclo do carnaval na sua raiz, na sua origem, então o tempo onde ainda era possível se consumir carne, se iniciava tendo, veja, o domingo de Páscoa como retroagindo. Nós já vamos entrar na questão da data, certo? Ok? É retroagindo. Se iniciava aquele tempo de penitência que quer acompanhar Nosso Senhor nos seus 40 dias no deserto, quando ele vive profundamente por nós e para nós o aspecto penitencial, com todo o jejum, com tudo aquilo que ele teve de passar, Eric. E, desde o antigo Israel, não nos esqueçamos que existia um costume de penitencialmente se cobrir com cinzas. As passagens bíblicas do Antigo Testamento são enormes. Esther, antes de ir falar com o rei, antes de falar com Assuero, Artaxerxes, ela se veste de uma maneira paupérrima e se cobre de cinzas. Cobria o corpo todo de cinzas? A cabeça. A cabeça? Essencialmente a cabeça. Certo. Sobre a cabeça. Tanto que já nós vamos falar, o costume continuou. É verdade. O costume continuou. Para quê? Para lembrar que nós somos pó. E se Deus não nos sustenta, se Deus não nos mantém, se Deus tira o seu alento, o seu sopro de vida, nós voltamos ao pó. Tanto que é uma das antífonas possíveis de imposição das cinzas nesse dia. Então, uma tradição antiquíssima, remontada aos dias de Adão. Por quê? Me permita mais uma coisa. Pois não. Quando Caim mata Abel, e Adão reconhece que o irmão matou o outro porque foi plantada uma semente maligna de desobediência a Deus, Adão se prostra no chão e chora. Quando ele levanta o rosto, por causa de suas lágrimas, está todo manchado de lama. A lama que foi produzida por suas lágrimas. E nesse instante ele se recorda de onde ele veio, pela misericórdia de Deus, de onde Deus o tirou, e então a maneira como ele havia se comportado mal. Quer dizer, biblicamente tem uma fundamentação extraordinária. Quer dizer que todos esses detalhes, essa tradição da nossa história de salvação mesmo, Sim. Né, bíblica e depois a tradição cristã, tudo isso está presente nessa celebração da quarta-feira de cinzas. Em plenitude. Em plenitude. Se vive a quarta-feira de cinzas como, vamos dizer, uma recapitulação da história da salvação, Eric. E é muito belo, é muito profundo. E o caminho, o próprio caminho que passa-se a viver ali, remonta até mesmo, olha que coisa impressionante, a passagem do Mar Vermelho. A passagem pelo deserto até o Mar Vermelho. Aí o Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho é Páscoa. Certo. Né? Certo. Mas esses 40 dias também, os 40 anos que Israel peregrinou pelo deserto. Entendi. Em atitude de purificação de toda a idolatria que viveu no Egito. Porque imagina se aquele povo chega daquele jeito, da terra prometida. Ia ser impossível. Uma coisa leva a outra, eu acho, né, padre? Vê se você está certo esse raciocínio. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando passou 40 dias no deserto... A pão e água. A pão e água, eu acho que ele já tinha em mente essa relação com os 40 anos do deserto do povo antigo, não tinha? Sim, claramente. É que Cristo consuma tudo, mas tudo em si mesmo. Ele é a plenitude, ele é a perfeição, ele é a realização de tudo aquilo que Deus preparou no Antigo Testamento. Então, não só ele perfaz o caminho, quanto ele mesmo é o caminho. Esse caminho de plenitude de vida. Então, nele, ele se penitencia, não porque precisasse, mas para que nos mostre o valor, o sentido e a sacralidade desse caminho de penitência. Mas aí nós entraríamos nos números da Bíblia, talvez num outro momento. Certo. Mas o 40 aí está como um dado perfeito de um tempo de Deus. E é nesse tempo também que Jesus sofreu as tentações. Sim. Né? Sim. E ele também quis ensinar com esse sofrimento de tentações, primeiro, que ele era homem, estava sujeito a essas tentações. Natureza humana. Mas que venceu, né? Sim. Venceu.
a tríplice tentação do deserto era uma conditio sine qua non, uma condição sem a qual não era possível nos ensinar o caminho da vitória espiritual sobre o tentador. Quer dizer, se Cristo não se permite ser tentado, o tentador ia usar um estratagema que não teria sido desmascarado. Ah, tudo bem, Deus, eu não dou conta de Deus, mas e o lado humano? Se eu joelhar, se eu ficar em cima ali, será que não vai ceder? E aí Cristo mostrou em si que não. E não cedeu. E venceu. Venceu o tentador. E venceu o tentador da única maneira possível. Na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. São Marcos deixa isso claro. E naquela total e incondicional fidelidade e obediência ao Pai. Que legal. Sem o Espírito Santo e sem a fidelidade e obediência a Deus, não há vitória sobre o tentador. Já entramos até num outro ponto aí.